Rádio Serviço Saúde Especial deste domingo. Vamos conversar com o grande chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, nosso amigo Dr. Silvio Provenzano. E hoje o Dr. Silvio vai falar sobre nanismo. A nossa ouvinte Georgette Chagas Escramignon, moradora de Cavalcante, conta que uma amiga se apaixonou por um rapaz anão. Por isso, ela gostaria de mais informações sobre esse assunto. Que prazer tê-lo aqui de novo. Bom dia, meu amigo doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Garcia. Bom domingo para a família Tupi. E agradecer a Georgette a oportunidade de falar de um assunto que está em voga, teve até na mídia, né? Recentemente, uma jovem que numa despedida de solteira acabou engravidando, tendo um filho anão. Tentar esclarecer um pouco as pessoas sobre esse assunto que, engraçado, estava pensando hoje, só dei uma aula sobre esse assunto nos 30 e poucos anos de profissão. É verdade, então vamos agora ter a oportunidade de uma segunda super aula do Dr. Silvio. E esse caso dessa gravidez, de uma despedida de solteiro que todo mundo está comentando, espalhou, virou o assunto da semana, aconteceu, me parece que na Espanha. E a menina foi lá para a despedida de solteiro, tinha um strip que era anão e rolou um clima lá e já era, né, Dr. Silvio? Pois é, mas não é uma regra, não é obrigatório que uma pessoa com problema de nanismo, e a gente vai tentar explicar para a família Tupi. Vamos começar. O que é nanismo, né? É verdade. A gente saber do que a gente está falando. O nanismo é uma doença que se caracteriza por um desenvolvimento anormal do esqueleto, viu, Garcia? Isso vai levar o indivíduo a apresentar uma estatura que é, em média, aproximadamente 20% menor que a estatura média da população que ele está inserido. Então, termos práticos, para ser bem objetivo. Homem com menos de 1,45 m, mulher abaixo de 1,40 m. Esses são os critérios que a gente utiliza para podermos fazer o diagnóstico de anão ou anã. Existem diferentes tipos de nanismo, ao contrário do que muita gente pensa. Tem dois grandes grupos, que é o chamado nanismo hipofisário e o nanismo acondroplásico. Do acondroplásico, que é o mais frequente, tem pelo menos 200 tipos diferentes, com 80 subtipos. Você vê como é que a coisa é bem diversificada em termos de nanismo. O hipofisário é aquele anão que mantém as suas proporções. Na realidade, é uma doença primária da glândula hipófise, que fica no cérebro, e que é a responsável pela produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Esses indivíduos, você já vai suspeitar da possibilidade de ter nanismo hipofisário, porque na curva de acompanhamento que o pediatra faz, eles ficam abaixo do percentil de crescimento. E normalmente os próprios pediatras já orientam a investigação. Vai ser detectada a deficiência na secreção do GH e evidentemente que existe tratamento nesses casos quando descoberto a tempo. Por quê? Porque no momento em que os ossos fecharem as chamadas epífises, que são as placas de crescimento do osso, de nada adianta administrar o hormônio do crescimento. Você tem que administrar, portanto, antes do fechamento das epífises ósseas. Ou seja, tem que descobrir em tempo para poder fazer o nanismo hipofisário, que é, na realidade, um percentual menor de casos de nanismo. O grande número de anões, eles são do tipo acondroplásico. Eles têm um defeito genético, uma doença genética, portanto, é congênita, hereditária, é transmissão autossômica dominante, quer dizer, existe um risco grande de transmissão aos filhos, mas não de 100%, a gente vai ver. Esses indivíduos, eles têm uma cabeça desproporcionalmente grande com relação ao resto do corpo. Normalmente os membros são muito curtos, em particular as extremidades proximais, os braços, né, são mais curtos, os dedos são mais curtos. E, conforme eu disse, existem pelo menos 200 tipos diferentes, e além das anomalias do esqueleto com relação ao crescimento, existem algumas alterações nos órgãos internos, daí a razão desses indivíduos precisarem de um acompanhamento especializado ao longo da vida para permitir que eles tenham uma vida normal, apesar da baixa estatura. No caso da amiga da Georgette, doutor Silvio, o fato do homem ser anão e a mulher não ser, os filhos do casal serão crianças com nanismo ou pode ser que não? Quando os dois pais, que não é o caso da Georgette, eles têm o nanismo acondroplásico, a gente tem 50% de chance de gerar um filho que tem acondroplasia. 25% de chance de ter, inclusive, uma criança de estatura normal, uma criança perfeita. Isso quando os pais são anãos. Agora, quando um deles, no caso, o homem, ou não importa a mulher, o outro normal, a chance de ter um filho com problema de nanismo, segundo as leis genéticas, é de 25%. Então, existe 25% deles terem
um filho com acondroplasia e terem uma chance maior de terem um filho normal. Portanto, não significa que se eu tiver uma relação com um homem anão ou eu tiver uma relação com uma mulher anã, meu filho será anão, não obrigatoriamente. A possibilidade disso acontecer é em torno de 25%. Agora, um casal normal pode gerar uma criança com nanismo? Isso pode acontecer, doutor Silvio? É o outro lado da moeda, né? Quantos casais, e eu tenho na minha história de vida, inclusive, casos próximos de pessoas normais que tiveram o problema de terem filhos com nanismo acondroplásico. Como eu disse, é uma mutação que ocorre num determinado gene e isso impede que o hormônio do crescimento atue adequadamente sobre a cartilagem, provocando essa anomalia no desenvolvimento do esqueleto, que leva ao nanismo. Agora tem uma coisa curiosa, né? No caso da vida sexual, né? Muita gente deve ter essa curiosidade. Eles levam uma vida sexual normal? Existe alguma diferença até com relação ao tamanho do pênis do anão? Não, na realidade, a gente há muito tempo, né, Garcia, que a gente fala que o tamanho do pênis é de uma relação sexual menos importante. O homem latino é que normalmente tem essa preocupação absurda. Ele tem um pênis normal, suficientemente de tamanho adequado para satisfazer qualquer mulher. Não há por que ele não ter uma vida sexual normal. Acontece que existem problemas de outra natureza que envolvem a vida dos anões. Vamos falar um pouquinho sobre isso, os aspectos sociais, psicossociais, inclusive. Coisas simples, né? Eu estou, de repente, no estádio de futebol, hoje é dia de jogo, eu quero usar um mictório público. O anão tem uma dificuldade, porque os próprios banheiros, os próprios mictórios públicos, eles não estão devidamente adaptados para um indivíduo de estatura menor. Que outra coisa simples, eu vou no banco, o anão tem uma dificuldade muito grande por causa do caixa, o guichê é muito elevado. O próprio banco eletrônico na rua não está muitas vezes dimensionado para um indivíduo que não consegue sequer ver onde estão as teclas. Subir no ônibus, né? Nem todos os ônibus estão adaptados para as pessoas que têm necessidades especiais. E essa parcela da população que sofre de nanismo tem essas dificuldades no dia a dia. Além do que, a dificuldade muitas vezes em conseguir um emprego, serem embarreirados no mercado de trabalho. E olha que absurdo, eles têm inteligência normal, são indivíduos que cursam mestrado, pós-doutorado, brilhantes. Então não há por que impedi-los de levar uma vida produtiva junto à sociedade. No entanto, no próprio dia a dia, a sociedade onde a gente vive, existem dificuldades que a gente não para pensar, mas que são muito importantes na vida desses homens. Com relação à vida sexual, absolutamente normal, viu, Garcia? Tanto para o homem quanto para a mulher. Para ambos os dois. Tanto a mulher anã quanto o homem anão, eles podem ter uma vida normal, terem relações, virem a constituir família, engravidar, sejam com parceiros normais, sejam com parceiros com o mesmo problema. Bacana, está esclarecido. Então, doutor Silvio, muito obrigado. Um ótimo domingo para o senhor. Fique com Deus. E o senhor quer fazer um convite, não é isso? O convite é que daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa a concentração ali no posto 5 da Barra da Tijuca, num evento patrocinado pela Sociedade de Mastologia Seção Rio de Janeiro e pelo próprio Conselho Regional de Medicina, que é a Caminhada Rosa, viu, Garcia? Essa caminhada ela tem como propósito conscientizar nossas mulheres, esses seres que a gente não abre mão de ver felizes perto da gente, sobre o câncer de mama. Lembrando que o câncer de mama ainda é o principal câncer que mata as mulheres no nosso país. Então, as nossas ouvintes da família Tupi estão sendo aguardadas 9 horas da manhã, daqui a pouco, terminando o programa do Heleno aqui na apresentação do Garcia. Convido vocês a irem lá pro Posto 5, aprender alguma coisa. Vai ser uma caminhada em prol da vida. Muito obrigado, doutor Silvio. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Uma feliz semana para a família Tupi. Beijo.